Hoje temos um vídeo bem especial com a segunda parte da história de Arcane, explicando um pouquinho mais sobre os easter eggs, alguns personagens e da história que pode ser canônica, ou talvez não. Se você quer assistir Arcane legendado, dublado, principalmente em HD e de graça, só vem comigo. Deixe seu like para me ajudar aí com o conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e qualquer conteúdo que vocês quiserem, peço aí que vocês são meus patrões, eu faço pra vocês, beleza? Hoje, bora discutir um pouquinho sobre Arcane. Fala, limões e aventureiros sedentos por história. Eu sou o LB e hoje estou aqui para mais um vídeo e para contar um pouquinho da história dos personagens, digamos assim, mal da série. Porém, a gente tem algumas reviravoltas e no segundo arco a gente tirou um pouco do foco do que era a história realmente canônica da que era original. Galera, a minha opinião é o seguinte, a qualquer momento eles podem vir a público e corrigir isso, mudar, falar que é canônico ou não. Mas pra quem não tá ligado o que aconteceu, um roteirista da série veio em público e falou numa entrevista que Arcane não é a verdade definitiva, que pode mudar isso, pode mudar aquilo, mas na concepção do estúdio, Arcane não é canônico. O que eu tenho a dizer sobre isso é que, cara, se você for parar pra analisar a história da Vi, da Jinx, você vai ver que ela tem mais de 6, 8 anos. E elas já tomaram mais de 3 reworks. Então, a qualquer momento eles podem vir a público e falar que é canônico sim, ou mudar de ideia. E tem muita gente que eu vi que tava frustrado por causa disso e... Galera, não tem motivo, eles podem simplesmente ir lá e dar um rework, até porque a história tá bem antiga. A gente tem o exemplo da Caitlyn, que tá na série também, já tomou 3 reworks também. Nesse último aí que ela tomou, os caras praticamente só pôs o pingo no i, passou corretivo ali uns parágrafos e acrescentou umas coisas, mas fizeram mais o rework na história por causa que eles também deram rework na skill da personagem, na própria personagem. Então as coisas podem mudar ou podem permanecer. Vai depender da vontade do estúdio da Riot. Normalmente eles estão mais empenhados em escrever história, pelo menos ultimamente, das skins, né, do universo das skins. E como a gente sabe que a Riot trabalha com equipes separadas, essa divergência de ideia pra mim não é muito problema. É, porque realmente o que pode acabar acontecendo é eles se bagunçarem nas linhas temporais. Porque o Legends of Runeterra conta uma história, aí eles tentam parear um pouco com o LoL, aí vem e fala outra coisa no Wild Rift. Parece até que vai sair campeões exclusivos para esses jogos aí. Já tem skins exclusivas em determinados universos. Isso não atrapalha, porque como eu falei pra vocês, os universos das skins não são canônicos. Então realmente contar histórias diferentes ali, beleza. Mas eu tô com medo realmente deles começar a atrapalhar a linha temporal e bagunçar as coisas. Mas por mim, eu prefiro a história de Arcane, porque é um roteiro muito bem contado, um roteiro muito bem elaborado e não deixa aqueles buracos em branco que a Riot tentou no passado deixar pra causar mistério, surpresa na gente, mas que no final das contas só deixa a gente com mais dúvidas ainda. Então hoje eu vou contar um pouquinho das versões das histórias que a gente tem, o que pode ser adaptado, e aí eu falo um pouquinho sobre o que rolou na série, né? Claro, com spoilers, eu aviso essa parte pra vocês, beleza? Mas antes, bora falar como você pode assistir Arcane. Galera, vocês já estão ligados com o portfólio aqui, o carro-chefe do canal é como assistir, então não podia faltar isso aqui. Mas eu resolvi trazer porque eu fiquei realmente surpreso dos lugares que encontrei. Você podia estar assistindo na Netflix ou pelas lives da Twitch quando lançasse, né, a série. Porém, acredito que já tenha, quando esse vídeo sair, já tenha saído todos os episódios. E eu encontrei 2 lugares bem bacanas. Se você tá pelo celular, você pode baixar o aplicativo Cinevision V4. E aí você digita aí no seu navegador aí na sua Google Play, pode ser que apareça ele, aí você baixa. Se não, os aplicativos de anime em breve eu acredito que eles já vão estar lançando, porque é uma série que está se espalhando bem rápido. Agora se você tá pelo PC, você pode abrir uma guia no Chrome e digitar XP Animes. E aí você vai abrir o site e digita lá Arcane e vai aparecer para você dublado ou legendado. Se você quiser você pode baixar. Enfim, tá todos os episódios lá completinho, bonitinho, beleza galera? É bem simples, fácil e rápido. Mas é claro, eu recomendo vocês assistirem pela Netflix para dar aquele prestígio lá, né, pra produtora e também pros caras saber que a gente quer mais ainda a série. Apesar de que já foi anunciado segunda temporada, então tá de boas. Os meus recados, eu espero que vocês gostem desses métodos. Se vocês tiverem outras ideias, outros métodos, deixa aí nos comentários, eu fixo aqui na descrição depois, beleza? E bora lá pro resto do vídeo.
Tá, bora começar pelo vilão da série, né? Muitos teorizaram que era o Victor, né? Mas depois mostrou o rosto dele, explicou melhor e falaram que é o Silco. O Silco é nada mais, nada menos do que um grande amigo, praticamente o braço direito do Vander. Na história não é mostrado muito do passado dele, mas pelo que a gente interpretar, teorizar, como você quiser chamar, ele é praticamente um gangster junto com o Vander. E eles tentaram mudar o Sumidouro e ajudar a Zal de alguma forma e mobilizar algumas massas da população para ajudar eles a protestar, a quebrar tudo, a ir pra cima de Piltover para eles tentar conseguir um futuro melhor. Porém, com o tempo eles foram ganhando bastante prestígio e poder em Zal. E acabou que chegou um momento em que o Silco não era mais o bastante pra ele. Ele queria outra coisa, ele queria realmente revolucionar, ele queria ter armas pra bater de frente com o fogo de Piltover. E foi nesse momento aí que o Vander começou a romper um pouco a parceria com ele. Depois que aconteceu o acidente lá do primeiro episódio, aí finalmente o Vander rompeu a parceria com ele e o Silco resolveu assumir uma gangue secreta, que depois é mostrado mais especificamente na história. Mas o Vander tenta até matar o Silco pela traição que ele fez antes, no passado, dos protestos e das brigas em que eles se meteram. Mas é claro, né, o Silco saiu vivo e o Vander só com algumas cicatrizes. É interessante porque eles fazem um paralelo entre um cara rebelde que tá tentando conquistar poder e entre uma daminha rebelde que tenta conquistar o poder. No caso eu tô falando da Mel, ela é praticamente o oposto do Silco, só que a diferença é que ela tenta fazer isso de uma forma um pouco mais elaborada, já que em Piltover você resolve as coisas com muito mais burocracia do que necessariamente força. Com isso ela acabou desenvolvendo um senso de malícia e de manipulação bem alto, já que ela usava as técnicas que ela aprendeu, que ela via, que ela ia interpretando ali ao longo do tempo para conseguir o que ela queria. Ela é uma representante isolada da família dela, porém ela é uma conselheira, que é um dos cargos mais altos em Piltover. E ela usa disso para conseguir as correntes e alianças dela para tentando fortalecer o clã e mais ainda Piltover, né? No sentido de evolução e principalmente dinheiro, já que ela é a conselheira praticamente mais poderosa. Com isso a gente tira um pouco da canonidade da série, porque no segundo ato a gente tem algumas mudanças de fato. A gente não tem a citação da Mel na história, a gente tem a citação só da mãe da Camille um pouco, né? Que é a dona, digamos assim, né? A senhora do clã Ferros. E aí chegou essa Mel e disse que é separada da família, que tem direitos do clã Ferros e chegou como forte conselheira. Então alguns até teorizam que ela pode ser a LeBlanc, que tem algum tipo de manipulação na história, que é isso, que é aquilo. E embora a gente tenha várias referências de campeões de Noxus, principalmente no segundo ato, como por exemplo é o caso do Swain, até alguns easter eggs do Mordekaiser e coisa do tipo, eu não acredito que seja necessariamente pra esse lado que eles estejam puxando a história. E como não é canônico, eles podem simplesmente reescrever essa parte e mudar alguns detalhes. O que realmente interfere é no Jace, porque ela começa a manipular o Jace e subir os status dele, principalmente por causa da descoberta do Hextech, porque ela sabe que tem um potencial não só de dinheiro, como de poder em Piltover. Então quem tiver esse negócio aí, quem conseguir chegar perto do Jace, realmente vai ter o prestígio e o valor ainda mais alto, porque ela viu que realmente o Jace e o Victor têm invenções realmente grandiosas e muito boas. E por falar em Jace, bora falar sobre como eles mudaram um pouquinho a história. Eu vou tentar resumir e não dar muito spoiler, mas o negócio é o seguinte: na história original, o Jace ele é praticamente um patricinho e ele é muito bom com tecnologia. Ele ganha uma bolsa na faculdade lá de Piltover, papapá, piripipi, e ele tem uma ideia de desenvolver um Crystal Hack. Aí o Victor chega, ensina ele, mostra como é que faz, praticamente toma conta da pesquisa dele e desenvolve o cristal. Ele vai lá, atrai o Victor e historinha. Agora em Arcane, o que a gente tem? A gente tem uma especificação sobre o caráter do Victor e do Jace um pouco melhor. Porque tem muita gente que odeia o Victor e acha ele um grande pé no saco e dane-se o campeão. E até pelas mecânicas, né? Mas o Jace tem gente que prestigia, a galera não reconhece que ele também é um vilão quanto o Victor. E a galera não liga pra isso. E Arcane ficou bem específico, porque eles mostraram como o caráter do Jace mudou.
tempo, e como ele é ambicioso, ele não tá fazendo só por fazer. No começo ele faz para ser reconhecido, porque ele quer que as invenções dele realmente tenha um valor, ajude a sociedade. Só que com o tempo ele acaba sendo moldado, e conforme ele vai ganhando poder, a ganância dele e a forma como ele se corrompe, fica corrupto, é transformado pelo que ele consegue criar, o que ele consegue fazer, até onde ele consegue chegar, acaba interferindo demais na cabeça dele. Enquanto o Victor continua humilde. O que achei interessante é que eles desenvolveram um pouco melhor a história do Victor e do Jace. E eu quero que quando eles derem um rework nesses campeões, pelo menos na lore, que eles mudem algumas partes e deixem um pouco mais fiel a Arcane, porque eu achei bem interessante a forma como eles escreveram a história. E grande parte desse orgulho do Jace, eu diria que também é culpa do Victor, indiretamente, porque o Victor ele praticamente faz as pesquisas, ajuda o Jace como ele pode, mas ele acaba ficando como uma muleta, até pelo caráter bem humilde que ele tem, de ter seguidores, de ser muito sensacional, de ter todo mundo olhando pra ele. Então ele acaba deixando até pro Jace todas as pesquisas de fonte e até mesmo o próprio prestígio. Bora falar então dele, né? Victor, na história original, ele é praticamente um cientista que é promovido para a Academia de Piltover depois dele ser reconhecido com diversas invenções muito evoluídas e bem inteligentes que estão ajudando a vida dos Zaunitas, né? Que é o povo dele. E acaba que com o tempo ele começa a desenvolver uma pesquisa, e essa pesquisa é para tornar o mundo mais perfeito e melhor possível. E ele descobre que grande parte das falhas que acontecem em diversos projetos é por causa da condição humana, porque o humano erra. O humano tem um fator aleatório, que você não sabe se vai dar certo ou não. Então com o tempo ele começa a ganhar um senso meio estranho na cabeça dele, de que ele tem que trocar tudo por máquinas. Basicamente a máquina não erra, a máquina tem menos custo, a máquina é melhor. E ele praticamente usa um pensamento de vamos deixar todo mundo sentado enquanto as máquinas fazem as coisas, porque as máquinas são as melhores, as máquinas é que são boas. Com o tempo ele acaba até perdendo o fator humano, de sensibilidade, de saber que as pessoas têm sentimentos ao redor dele. No caso da história, eles estão modificando até para trazer uma participação científica do Victor um pouco melhor. Só que tem a questão de que eles estão atrasando um pouco esse progresso dele para ele chegar nesse ciborgue maluco que ele é, transformar tudo em máquina, de revolucionar tudo de uma vez. E eles trazem um lado do Victor bem interessante, que é pouco abordado em essas lores do universo no geral, que é praticamente que ele tem uma doença rara, incurável e tal, e eles vão desenvolvendo a trama mais ou menos em cima disso. É interessante que eles também mostrem uma pesquisa evoluída que o Victor começou a construir, mas que ele não acha uma combinação específica para ativar ela e realmente mudar, regenerar células e conseguir reconstruir uma matéria orgânica. Eu não vou dar muito spoiler para não entregar a série, mas provavelmente a teoria que eu tenho é que aquilo ali seja o núcleo do Blitz, né? Que a gente sabe que a Arcane meio que tá anunciado pra ter uma segunda temporada, e que o Victor ele vai pegar um núcleo Rex e vai colocar numa carcaça lá, pelo menos tá escrito na história original, e que ele põe nessa carcaça e consegue criar o Blitzcrank, que é praticamente um robô a vapor gigante que ajuda todo mundo em Zaun, né? Ele programa o Blitz pra ajudar a galera. E acaba que o Blitz ganha uma inteligência artificial e com o tempo ele também começa a pensar por si só e ter emoções. Então ele vai além da programação dele de ser só um robô. E o Victor tem diversas outras invenções e criações que eu queria bastante que eles citassem na segunda temporada de Arcane. Provavelmente ele ou o Singed vão ser os grandes vilões, ou eles vão dividir ali o protagonismo. E é bem interessante isso, porque eles também colocam uma referência do Singed com o próprio Victor, pelo menos um pouco na infância, porque o Singed nem sempre foi mal. Mostra até que ele trabalhou com o Heimerdinger, que é uma coisa que nem muito sentido na lore, mas eles podem modificar, mudar, porque o Singed ele aprendeu a química dele pelo menos com alguém, né? Fala que ele é um cientista famoso, importante e tal de Zaun, e que ele foi com vários estudos aprendendo algumas técnicas. Porém, com o tempo ele foi se tornando, né, um cara muito ambicioso e que quebrava as regras, porque queria fazer a química dele funcionar. Então ele usava cobaias, ele trabalhava com diversas coisas. Por isso a gente tem a antiga lore do Dr. Mundo, que ele
criou o Dr. Mundo a partir de corpos e coisas do gênero. E foi modificada agora, né? Que agora o Dr. Mundo tá em um universo um pouquinho separado. Mas o Warwick ainda tá dentro da história do Singed. Pode ser que o Vander se torne o Warwick, porque tem diversas referências, né, no próprio Arcane que ele vai virar o Warwick, querendo ou não. É bem capaz que os caras dêem um rework no Warwick até pra melhorar essa história e colocar ele um pouco mais conveniente com a lore de Arcane, né? O que eu acho bem interessante é que o Singed, ele mostra um lado bem extremo da química, mas que ao mesmo tempo que é útil. Principalmente pro Victor, né? Porque o Victor, ele olha ali pra Salamandra, ali da referência ali, o easter egg, e ele vê como ela tá morrendo e como ela precisa de ajuda, mas que não tem tempo de esperar 10, 100 anos, um remédio, uma cura pra ajudar o bicho. E que mesmo assim o Singed tenta de tudo pra conseguir e o Victor não aceita. E depois, quando ele se encontra na mesma situação, ele vê que realmente às vezes é melhor a gente ser extremo e tentar das maneiras que a gente tem para salvar o próximo, para ajudar o próximo, porque isso pode ser a consequência de uma cobaia, né, de você morrer, de você não tentar agora, você nunca vai descobrir a cura e você nunca vai conseguir um fator mais rápido para ajudar realmente quem precisa daquilo. A história do Singed não é muito mudada assim em Arcane, ele só acrescenta alguns detalhes extras e diferentes da original. Porém, o Singed é praticamente um cientista que usa a química dele para quem der e vier. Ele só quer testar as cobaias. Ele usa em corpos, usa em animais, usa em pessoas, usa em máquinas para ver o que dá, o que funciona, se dá para usar como energia, dá para Noxiano estourar a cara de Oniano, pra matar todo mundo. Ele é doido, cara. E ele se torna assim, quanto mais química ele usa, quanto mais experimentos ele faz. Só que em Arcane mostra um lado dele um pouco mais interessante, que é como ele trabalha com essa química, né? Se alia ao Silco, que consegue descobrir uma toxina, e aí o Singed começa a trabalhar nessa toxina para desenvolver. E é o que a gente chama de Quintech, né? De veneno Hextech, alguma coisa assim nesse sentido. Ele consegue desenvolver um veneno um pouco mais forte e mais específico para cura, outro para fortalecer, né, os sentidos de quem tá tomando a poção, e um outro que é para manipular células de uma forma regenerativa e para causar uma mutação. E essa poção aí de mutação é que ele dá pro Victor tentar de alguma forma estudar e melhorar para conseguir salvar a vida dele, né? Pelo menos na série é retratado assim, né? Tô dando alguns spoilers, mas é para especificar um pouco melhor para vocês o roteiro. Não tem muitas informações sobre outros personagens, como é o caso, por exemplo, da Orianna, mas pode ser que apareça ela, a Camille, na próxima temporada. Pode ser também que apareça o Twitch, né? A gente tem diversas referências, como é o caso do garçom, que trabalha no bar do Vander, né? Que ele praticamente se torna um dependente químico. E ele tem uma dublagem bem parecida com a do Twitch, né? E a gente vê um rato sendo modificado lá no começo da série e tal. E pode ser que o Singed, em algum momento, ele encontre esse cara aí e pegue o rato que ele tava usando lá de cobaia e misture os dois e comece a fazer um monte de experimento louco. Ou que as toxinas comecem a misturar lá no sangue de um, no outro e acabe transformando o cara lá. Porque tem diversas teorias que a gente pode criar, mas no geral, cara, onde a gente sempre vai parar é no Singed usando química para modificar alguma coisa. E é isso, galera. Algumas conclusões minhas foram mais teorias que eu tentei usar, né? Os Fogolumes eu não quero entregar muito, mas acho que vocês já estão ligados no único personagem que sobrou da lista aqui, né? O Menino do Tempo, que eu falei no último vídeo. E é isso. A série foi bem divertida, foi bem legal, explicou bastante coisa, deixou bastante buraco em aberto também. Mas eu acho que esses foram todos os personagens assim que pode ser que saia, que pode ser que sejam explicados e que provavelmente vão tomar um rework aí no futuro aí. E fiquei talvez um pouco mais parecido com Arcane, né? Não necessariamente canônico, acho que eles também nem têm muito interesse em fazer isso. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês teorizem ainda mais comigo aí nos comentários. Se qualquer coisa, deixa aí o like, pode escrever aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijinho no coração e falou, seus bando de maluco!